Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamados para serem representantes da verdade, que é Jesus. Que Ele nos abençoe ricamente em mais este dia. Sou pela verdade. E você? Por que você luta? Por algo sublime ou algo que é apenas efêmero? Todos estão lutando por alguma coisa. Ou pela verdade ou pela mentira. Pelo bem ou pelo mal. Pelo certo ou pelo errado. Não há neutralidade. Ou você é por Cristo ou é contra Cristo. Quem não é por mim é contra mim. Isso é automático. Não tem escolha nisto. Eu vou ficar neutro. Não, você não pode, não tem como. Se você não se posicionar pela verdade, automaticamente se posicionou pela mentira. É assim. Não tem como fugir disto. Fora disto, é erro. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, nos deveres dos bispos e dos diáconos, ele diz que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Uma só mulher. Viva, viu? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo um respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, quem inventou essa questão de ter igreja, templo? Foi Deus. A sua igreja, ela ama congregar. Se você não ama, você não é parte da igreja de Deus. Pronto, não tem meio termo. Paulo está dizendo que Deus levantou, lá em Efésios, ele diz na carta aos Efésios, que Deus levantou os pastores. Para quê? Para pastorear-se a si mesmos? Não. A igreja de Deus, que é composta de crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Ela é composta de pessoas e não uma pessoa individual lá na sua casa. Não, cuidar da igreja de Deus. É a Bíblia. Agora, eu faço uma pergunta. Você é pela verdade? Repetindo, né? Eu digo por mim, sou pela verdade. Sempre que ela é atacada, tenho que reagir. Não importa de onde vem. Mas foi o fulano que falou. Não é verdade? Eu não sou contra o fulano. Eu sou contra o que o fulano ensina. Veio aquele pastor muito renomado. Não importa. Eu sou contra o que ele fala que não é verdade. Pode ser quem for. Deus sempre terá alguém para se posicionar. Por que eu digo que eu não sou contra a pessoa? Mas contra o espírito que está naquela pessoa que o leva a distorcer a verdade. Então eu sou pela verdade. E sempre que ela é atacada, tenho que reagir.
Não há temor nisto. Há destemor. Não é avantajar o homem, é porque Deus assim quer que façamos. Não importa de onde vem, de quem vem. Não encaixa com as Escrituras, deve ser combatido. Agora, não a pessoa, que como Paulo diz em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra o irmão, a irmã, o pastor ou fulano de tal. Agora, combater o ensino errado é combater o espírito do inferno. Porque Paulo diz, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, assim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se ele vai nos lugares celestiais, que era para ser, e começa a ensinar coisas erradas, então o espírito que está nele é do engano, é da mentira. Então tem que haver uma oposição àquilo. Porque, como nós já dissemos, conhecemos pessoas que, através de suas próprias palavras, seus próprios sermões, falaram que sabe que William Branham não é sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que sétimo anjo que William Branham não é Elias, não é, mas eles não se posicionam pela verdade, porque tem medo ou falta coragem? Um dos dois, né? Ou os dois juntos, tem medo e falta coragem. Então nós compreendemos que a verdade ela vai permanecer. Então veja bem que 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, o que Paulo estava dizendo sobre o comportamento daquele que é o bispo da igreja, que é aquele que ensina como deve ser, porque se ele não sabe governar na sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então quero dizer para vocês que toda doutrina que diz que não há necessidade de ir ao templo, não à congregação, é contra isto. Quem foi invenção do homem, essa doutrina é diabólica. Mas como assim? Jesus não frequentava o templo? Sim. Os apóstolos não frequentavam o templo? Sim. Agora, nós devemos dizer que isto está errado? Veja Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 1. Acho que é o verso 16, ele diz assim, ó. Ele estava falando sobre as pessoas que pregavam o evangelho de uma forma por inveja, por porfia, e outros de boa mente. Então vejam bem que o evangelho não é pregado só por pessoas bem intencionadas, não. Nunca foi. Paulo estava escrevendo aos Filipenses, no início do ministério aos gentios. Ele estava dizendo, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros por boa mente. E os que pregam de boa mente, não querendo a destruição, mas querendo a salvação das pessoas, eles pregam de boa mente. E estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas o evangelho precisa de defesa? Paulo está dizendo, sim, se eu me calar, as pedras clamarão. Se você se cala diante das mentiras, diante das falsidades, as pedras clamarão. Você vai perder a sua chance de receber o seu galardão. Posicione-se por Cristo, porque se você não se posicionar por Ele, você está posicionando pelo diabo.
Não tem meio termo, guarda isso. Agora, os pregadores, na sua maioria, por inveja e por porfia. Agora, de boa mente, os bem-intencionados são a minoria. Não vá pensar que não é. Esse negócio de multidões, de muitos encontros volumosos, não quer dizer que aquilo ali é verdade, não, gente. Não quer dizer que eles pregam a verdade, não. Agora, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Se for uma pessoa só, como era ali, só Paulo, era só um. Mas graças a Deus que temos mais, que se posicionam pela verdade. Nós dissemos que Jesus ia ao templo. Bom, e a Bíblia mostra que sim. A Bíblia não vai nos deixar enganados. Lucas, no capítulo 2, no verso 46. Jesus era frequentador do templo desde criança. Desde criança. Leve suas crianças às escolas dominicais, leve. Teu irmão lá que deixou essa seita, ele está congregando numa igreja para levar seus filhos para ter uma escola, conviver com o cristão. Está vendo? A necessidade que ele encontrou. Porque não temos igreja lá na sua região, com escola dominicais para criança. Então Jesus ia ao templo, olha, Lucas capítulo 2, verso 46. E passado 3 dias acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Ah, tá vendo? Jesus já frequentava o templo e amava estar ali para ensinar. E Jesus ensinava no templo. Ou melhor, Lucas 19, 47 e 20, verso 1. Diz assim: todos os dias ensinava no templo. Quem? Jesus. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Verso 1 do capítulo 20 agora. Num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, o que Jesus estava fazendo? No templo, anunciando o evangelho. Mas e os apóstolos? Frequentavam ou não o templo? Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à 9. Subiam junto ao templo. Na hora 9, a hora de oração. Subiam junto ao templo, Pedro e João, eles oravam no templo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não tinha templo, se reuniam nas casas. Se reuniam nas casas. Você encontra isso nas cartas de Paulo. A igreja que está em sua casa, a igreja que está em sua casa, eles deixavam as casas e iam se reunir em uma só, num lugar de companheirismo cristão, para partirem o pão. Ah, mas isto é do Antigo Testamento. Paulo é do Antigo Testamento ou ele é o apóstolo dos gentios? Se você não concorda com Paulo, você não concorda com a verdade. Bom, é a verdade nua e crua. Se você não concorda com os ensinamentos dos apóstolos depois do Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, agora o Espírito Santo ensinou uma prática errada e agora precisa de alguém consertar? Mentirosos.
enganadores, falsos. Não, vocês estão enganados. A verdade vai prevalecer sobre essa estupidez mentirosa. Hebreus capítulo 10, o que está escrito no verso 25? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas ademoestemo-nos uns aos outros. Uai, Paulo, isto foi você que inventou? Isso não está correto. Cada um congrega por si próprio. Isso é conversa fiada. Isso é a tapeação do inimigo. Quem ama, ama se encontrar. Você quer dizer que você ama uma pessoa e não ama encontrar com ela? Para junto vocês adorarem ao Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo. Agora, quando as pessoas não têm condições, quando as pessoas não têm tempo para ir, que pregue a verdade, eles permanecem sós, chorando com vontade de congregar. E outros que têm, dizendo que isso é invenção de homem. Meus amados e preciosos irmãos, examinemos as Escrituras. Se você começar a ler, observar conforme é o mandamento de Jesus, você vai deixar essa tolice de lado e vai congregar. Porque se você não congrega, você é um transgressor dos ensinos de Cristo. Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs em todo o Brasil. E oremos para que Deus levante verdadeiros pregadores do Evangelho, porque falso está surgindo cada dia 1000. A coisa está acelerada, né? A mentira tem proliferado como uma praga. Deus abençoe e tenha misericórdia de todos em nome de Jesus Cristo. Amém.